Olá, em nome do Governo do Estado do Amazonas e da nossa secretária Cuca Chaves, estou hoje aqui para dar as boas-vindas a este curso de Sistema de Gestão em Foco, CIGEAN e Diário Digital. Hoje, nós vamos tratar especificamente das ferramentas de acompanhamento de lançamento de notas para a equipe gestora. E, por este motivo, gostaria de agradecer a presença de todos da capital e do interior que acompanham esta formação. Dizer da importância do conhecimento das ferramentas do CIGEAN. Hoje nós trataremos especificamente do lançamento de notas para acompanhamento da equipe gestora, mas já estamos em processo de construção de um curso de operacionalização de todas as ferramentas do CIGEAN, porque a equipe gestora precisa ter ciência e saber operacionalizar o CIGEAN. Gestor, pedagogo, precisa saber, professores também. Então, eu espero que vocês possam aproveitar bastante este curso e nós vamos deixar agora com os especialistas para que possam conduzir esse curso. Desejo a todos um bom aprendizado e que Deus nos abençoe. Obrigada. Olá, eu sou Ana Patrícia, do CEPAM, né? E estamos aqui para trazer informações sobre os procedimentos para encerramento do ano letivo, no Diário Digital e no CIGEAN. Estamos aqui com a presença do Helder Asser, né? Que é o gerente de auditoria escolar, e com a presença do Edilson Júnior. Antes de começarmos essa apresentação, essa formação, eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa muito delicada, que é a questão do uso das senhas de vocês, né? Senhores gestores, vocês não devem, de forma alguma, compartilhar a senha de vocês. A senha de vocês é pessoal e realmente intransferível. Por quê? Porque quando vocês usam uma senha para fazer alguma ação dentro do sistema, fica marcado o login de que vocês fizeram essa ação. Cada um tem direito a solicitar uma senha. O gestor pode solicitar para pedagogos, para secretários e mesmo para administrativos. E para cada um cabe uma responsabilidade. É importante que é uma questão de segurança da informação, tá? Algumas senhas, por exemplo, são muito mais delicadas, como a senha do Diário Digital, que é a mesma do que vocês utilizam para o Gmail. Então, tenham muito cuidado a fazer o uso dessas senhas, tá? E lembrem-se, o gestor, é importante para o gestor, é fundamental para o gestor, que ele acompanhe toda a situação do encerramento do ano letivo na escola, tá? Então, dessa forma, ele precisa verificar os relatórios, conhecer os relatórios, né? Tanto no Diário Digital quanto no CIGEAN. E, nesse sentido, ele pode pedir para que seja impresso um relatório, mas ele também pode visualizar por meio das consultas, tá? Então, o uso dos sistemas, tanto do CIGEAN quanto do Diário Digital, tem informações delicadas que ele precisa entender que podem colaborar para um fechamento do ano letivo com sucesso, tanto na situação dos alunos, né, situação final, quanto no percurso. E aí, nós dizemos para vocês o quanto isso é importante, a presença do pedagogo nesse processo, né? Por quê? Porque o pedagogo ele pode auxiliar a algumas situações de dificuldade de aprendizado dentro da sala de aula. Por isso, nós solicitamos que seja realmente compartilhada essa informação com o pedagogo. Nesse caso, o gestor ele vai fazer essa solicitação para a coordenação, né, pelo e-mail apoio CIGEAN, solicitar o perfil para esse pedagogo. Tá? Então, não precisa ninguém usar o perfil de ninguém, tá bom? E agora, nós vamos começar com a participação do Helder Asser,
que ele vai trazer informações sobre os relatórios existentes no Diário Digital e ele vai nos explicar como é que funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, podem enviar pelo chat, ok? Que nós estaremos tentando respondê-las. Esperamos que seja um curso de sucesso e que traga muitos aprendizados para todos nós. Lembre-se que a importância desse curso é a finalização do ano letivo e que se nós demorarmos a finalizar, não cumprirmos o calendário, isso vai trazer problemas na matrícula, ok? Então, é isso. Vamos começar com Elda. Vamos lá, Elda? Caros colegas diretores, pedagogos, secretários escolares, equipe gestora das coordenadorias distritais e regionais de educação, quero cumprimentá-los em nome do nosso diretor de Departamento de Gestão Escolar, o professor Júlio César Meirelles de Freitas. Quero aqui também agradecer a nossa secretária executiva adjunta pedagógica, primeiro pela iniciativa e depois pela oportunidade e pela oportunidade que ela nos dá de estarmos aqui e pela confiança na nossa equipe, consequentemente, no nosso trabalho. Quero dizer que, mais uma vez, é um motivo de muita satisfação poder estar aqui com vocês, trazendo um pouco de conhecimento e aproveitando o espaço para repassar orientações sobre a melhor forma de utilização das ferramentas disponíveis para o acompanhamento do lançamento das notas, no meu caso específico, no Diário Digital. Eu vou pedir licença, eu vou até a tela para iniciar aqui a minha apresentação. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Caro diretor, secretário, pedagogo, equipe, representante das equipes das coordenadorias distritais e regionais de educação, como está o andamento do lançamento de notas na sua escola, no seu município, na sua coordenadoria? Qual é o percentual atual do lançamento de notas da sua escola? Qual é o percentual de pendência de notas hoje do seu município, da sua coordenadoria? É para poder trazer essas informações, é para que vocês possam responder essas perguntas que nós estaremos aqui hoje, nesse momento, orientando sobre a melhor utilização dos serviços disponíveis, tanto no CIGIAN quanto no Diário Digital, para obter essas informações de maneira precisa. Então, eu inicio falando de um dos serviços do Diário Digital, que é o relatório macro de avaliações. O relatório macro de avaliações é um serviço que ele tem a formatação do tipo dashboard. É um serviço que traz em números percentuais a evolução dos lançamentos das notas feitas pelos docentes no Diário Digital. É um serviço que vai permitir que você consiga identificar o percentual de lançamento e o percentual de pendências de notas, considerando turma, escola, município, chegando até a especificidade de professor e componente. Como já falei, o relatório macro ele parte de uma primeira visão mais consolidada e a sua navegação permite com que você chegue, numa situação mais detalhada em relação ao lançamento de notas. Na nossa primeira tela do relatório macros, ao selecionar o período, quando eu falo de período, eu estou falando de bimestre, semestre ou período único, você tem a visão mais consolidada. A princípio, ela traz a visão por município ou coordenadoria distrital. A informação é sempre em percentual de lançamentos. Essas barras, elas têm a característica de serem trabalhadas com o que nós chamamos de drill down. Ou seja, ela permite que você, ao clicar em cada uma dessa barra, você parta de uma visão mais granulada para uma visão mais específica, mais detalhada. Então, você seleciona um município e, a partir daí, você começa a obter dados referentes às escolas do município. Então, aqui já é um segundo momento, onde eu consigo enxergar o percentual
de lançamento de notas de todas as escolas do município que foi selecionado. Aqui nós estamos utilizando um modelo sem nominar as escolas, mas observem que o gráfico representa aqui o percentual de lançamento de cada, nesse caso aqui, de cada escola. Qual é o ideal? O ideal é sempre chegar em 100%. Nós estamos falando aqui de avaliações, as avaliações lançadas pelos docentes, pelos professores. E qual é a referência para o cálculo desse percentual de notas? Como é que eu consigo identificar esse percentual? A referência, senhoras e senhores, é a Instrução Normativa 003 de 2022. A Instrução Normativa 003 de 2022, ela regulamenta e orienta as escolas da rede estadual de ensino quanto ao funcionamento do sistema de avaliação a partir do ano de 2022. Ela traz uma série de informações bem relevantes. Dentre elas, a característica do número mínimo de avaliações por componente. A partir da Instrução Normativa 003 de 2022, foi definido que, para os componentes cuja carga horária está entre 1 e 3 horas, o número mínimo de avaliações é igual a 2. Para os componentes cuja carga horária está entre 4 e 12 horas, o número mínimo de avaliações é 3. Então, a referência para o cálculo desse percentual de notas é exatamente o número mínimo de avaliações que está estipulado lá na Instrução Normativa 003 de 2022. Ao selecionar a escola, você começa a ter a visão mais específica do lançamento daquela escola. Então, você vai poder acompanhar o percentual de lançamento da escola por turma ou por docente e por ensino. Você pode detalhar, explorar a condição de lançamento da sua escola, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no novo ensino médio, bastando clicar somente na barra que tem a característica, como eu já falei antes, de drill down. Então, aqui, nesse exemplo, nós estamos analisando para essa determinada escola o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Observem que aqui, no caso, eu tenho uma condição de que, para esse ensino, eu tenho 75,9% de lançamento de notas, para esse ensino específico dessa escola. E aí eu tenho a condição de poder analisar também como está a situação desse lançamento por turno. Matutino, 75,9%, vespertino, 93,8%, noturno, 95%. Isso já me indica, já me direciona como gestor para as minhas ações, as minhas estratégias relacionadas a esse lançamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, onde eu tenho uma condição menos favorável em relação ao lançamento de notas? No turno matutino. Então, eu posso selecionar o turno matutino e, a partir daí, enxergar a condição de lançamento para este turno específico em relação aos componentes curriculares desse ensino. Então, observem aí que a gente já tem uma outra visualização no formato gráfico que mostra como está o percentual de lançamento de notas de cada componente dessa escola e desse ensino específico. E aí a gente identifica, através dessa consulta, que nós temos situações em que não há ainda lançamento de notas em alguns componentes. Então, é a ausência de notas nesses componentes, desculpa, que está fazendo com que o percentual de lançamento dessa escola esteja abaixo da condição que a gente considera normal. Então, a importância de saber utilizar e, principalmente, de saber fazer a análise, a leitura do dado através da consulta do relatório macro. Então, através do relatório macro, eu identifiquei que existem componentes que ainda não iniciaram o lançamento de notas numa escola específica, num ensino específico, e eu posso fazer isso chegando até o professor e a turma. Esse é um relatório que eu considero um relatório que é de fácil utilização e que traz as informações que nós precisamos para agir em relação ao lançamento de notas.
Qual a importância de fazer o devido acompanhamento do lançamento de notas? A importância é evitar o acúmulo de pendências, evitar que cheguemos ao final do ano com um número muito grande de pendências de lançamento. A gente sabe que isso acarreta na sobrecarga do sistema, e isso não é bom. A gente precisa acompanhar os lançamentos de acordo com o encerramento de cada período para que, no final do ano, nós estejamos preocupados somente com os lançamentos da recuperação do conselho de classe e o processamento das médias finais. O outro instrumento que eu gostaria de abordar aqui na minha fala, também do Diário Digital, é o relatório de lançamento de avaliações e notas. Ele já tem uma característica diferente. Ele não é um relatório no formato dashboard, é um relatório no formato estático, naquele formato PDF. Mas ele também traz informações importantes, muito importantes, eu diria, para o acompanhamento desses registros. Esse instrumento ele pode ser utilizado mais ali pelo diretor e pelo pedagogo da escola, porque ele traz dados específicos da escola em relação ao lançamento de notas. Essa é a tela do relatório de lançamento de notas. Esse lançamento de notas ele pode ser extraído em 3 configurações. Eu posso solicitar o relatório dos professores que lançaram notas, aí ele traz o nome dos professores que planejaram e registraram as avaliações no período. Eu posso solicitar o relatório dos professores que não lançaram notas, e aí eu vou ter como dado o nome dos professores que não planejaram e não registraram avaliações no período, e eu posso também solicitar o relatório dos professores com pendência de lançamento. O que ele traz? Ele traz o nome dos professores que já planejaram, mas que ainda não registraram notas. Esse nosso primeiro exemplo aqui, ele é o relatório de lançamento de avaliações na configuração de que professores que lançaram notas. Então aqui eu teria o indicativo das turmas, o nome do professor, o componente e as informações referentes ao lançamento de notas. Então, na primeira coluna, quantas avaliações foram planejadas por esse professor para esse componente? Quantas recuperações paralelas foram planejadas? Quantas avaliações foram lançadas? Quantas avaliações com notas e quantas recuperações paralelas com notas? Observem, vocês, diretores, pedagogos, a importância de fazer a leitura desse relatório, de saber fazer a leitura desse relatório. Esse relatório ele traz uma informação muito importante. Aqui, nessas 2 colunas, as colunas referentes ao lançamento das recuperações paralelas. Tá? Então, é importante acompanhar se a escola está... se os docentes da escola estão lançando as recuperações paralelas. E qual é o instrumento que me permite fazer esse acompanhamento em relação às recuperações paralelas? É o relatório de lançamento de notas e avaliações. Aqui eu tenho o relatório na configuração de professores que não lançaram notas. Então, ele traz o indicativo de turmas também, o nome do professor, e aqui as colunas referentes ao lançamento de notas, todas zeradas. Isso indica que o professor não iniciou a atividade de lançamento de notas. Indica também que o professor sequer fez o planejamento das avaliações. Então, esse é o relatório que traz a situação dos professores nessa condição. E, por fim, o relatório de professores com pendência de lançamento. A gente precisa entender aqui o que é a pendência de lançamento. A pendência ela vai aparecer aqui quando houver atividade planejada e não executada. Isso pode ser tanto referente à avaliação quanto à recuperação paralela. Se o professor planejou 3 avaliações e lançou somente 2, ele aparece aqui nesse relatório como pendência de lançamento. Está faltando lançar uma, se o componente dele estiver naquela condição em que a carga horária diz que ele precisa ter 3 avaliações mínimas.
E também, se o professor planejou recuperação paralela e não lançou, como é o caso aqui, o professor planejou 2 recuperações paralelas, mas só tem nota em uma delas. É por isso que ele consta aqui na relação de professores com pendência de lançamentos. Então, essas são as 3 configurações que podem ser exploradas em relação ao lançamento de notas. Esses relatórios, eles são relatórios que fazem parte também do Diário Digital. Eles estão lá agrupados no botão Relatórios Gerenciais do Diário Digital. Você vai ver em relatórios gerenciais diversos relatórios, pendência de lançamento de frequência, pendência de lançamento de conteúdo, e você vai encontrar o relatório de pendência de lançamento de notas e avaliações também. Nós sabemos também que, na maioria dos casos, o principal motivo para a ausência do lançamento de notas é a ausência, seja temporária ou mais prolongada, do professor para o componente. Então, nós aqui do Departamento de Gestão Escolar, nós produzimos um material que trata da utilização de 2 serviços que precisam ser trabalhados no Diário Digital. Eu estou falando aqui do Manaus-DO e do Manautop, que permitem com que o professor, ou o diretor da escola, possa habilitar um substituto para que esse substituto assuma o diário digital desse professor ausente, para que seja feito o lançamento das notas no diário digital. É importante frisar que, uma vez que a escola está configurada para a utilização do diário digital, não há possibilidade de fazer o lançamento das notas que não seja pelo diário digital. Não tem como utilizar diário digital e SIGIAN ao mesmo tempo. Ou é diário ou SIGIAN. Não tem professor, precisa utilizar as instruções que estão nesse documento, que inclusive já foi encaminhado para as coordenadorias e para as escolas, para habilitar um substituto, para que esse substituto assuma o diário desse professor e para que ele consiga fazer os registros de notas. É importante que as escolas identifiquem o quanto antes essas pendências, é importante que coloquem em prática essas orientações, para que a gente, mais uma vez, não chegue no final do ano com acúmulo de pendências. A gente precisa chegar no final do ano tratando especificamente do 4º bimestre, da recuperação e do conselho de classe. Precisamos evitar chegar no final do ano e ter que lançar nota lá do 1º bimestre, do 2º ou do 3º, porque não havia professor. Não há professor, aquele componente não tem professor lotado, ou o professor que estava lotado está ausente por algum motivo, utiliza os instrumentos, faz a substituição do professor, aplica o plano de estudo, se for o caso, atribui as notas pelo diário digital. O que a gente não pode é deixar para resolver isso só no final do ano. Nós já temos instrumentos e recursos, né, os recursos necessários para agir agora, desde já. E aí, meus amigos, eu passo, a partir de agora, a palavra aqui para o nosso amigo Edilson Júnior, do Departamento de Tecnologia da Informação, que vai tratar com vocês sobre o acompanhamento utilizando as ferramentas disponíveis no SIGIAN. Queria agradecê-los e dizer que estamos à disposição, inclusive agora, para responder as possíveis perguntas relacionadas ao tema que foi abordado inicialmente. Eu gostaria de fazer um comentário, né, sobre as explicações do professor Helder, né, que, enfim, é um professor, deu uma excelente explicação sobre todas as ferramentas que se encontram no Diário Digital. E é importante lembrar que esse curso que nós estamos dando, essa formação, ela é apenas o pontapé inicial. No início do ano, nós iremos fazer um novo curso com maiores explicações, mais detalhadas sobre como funciona todo o sistema, tanto o Diário Digital quanto o SIGIAN. É importante também destacar que, se nós acompanharmos desde o início,
né, o gestor fizer esse acompanhamento desde o início, nós não vamos chegar nessa situação de estarmos cheios de trabalho no final do ano. Como ele bem falou, no final do ano é importante a gente se dedicar ao quarto bimestre, ao conselho de classe, à recuperação, e o professor ele precisa ficar atento que a recuperação paralela ela acontece paralelamente, não devemos deixar também para depois. Nós aqui, do nosso lado, a parte técnica do sistema entende todo esse contexto, né, educacional que é enfrentado pelo gestor, pela equipe gestora mesmo, pelo secretário, principalmente, né, mas esse acompanhamento ele precisa se dar a partir do gestor. Não pensamos que um sistema tecnológico pode ser pedagógico. No entanto, quando nós pensamos no acompanhamento que acontece a partir do sistema, nós percebemos que sim, é uma ferramenta pedagógica também, onde a partir dela o pedagogo ou o gestor pode saber todo o contexto da sua escola, como os alunos estão aprendendo, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho dos aspectos do CIGIAN para o encerramento do ano letivo com o Edilson Júnior, que é do DETIM, né? Só lembrando uma coisa, esse curso ele é uma ação em parceria entre o DETIM, o CEPAM e o DEGESC, tá? E só juntos nós conseguimos realmente construir esse material. Além disso, posteriormente nós iremos encaminhar esse material, que é uma formação em EAD, numa linguagem dialógica, para que todos consigam entender exatamente como funcionam os sistemas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer. Inclusive agora, após a fala do professor Helder, eu gostaria de pedir que vocês, se ficou alguma dúvida, por favor, questionem agora. Muito obrigada. Passando agora a fala ao Edilson Júnior. Olá, estou aqui representando o Departamento de Tecnologia da Informação, em nome do nosso diretor, Helder Câmara, e vou dar aqui umas explicações a respeito das ferramentas para acompanhamento do encerramento e do lançamento de notas no CIGIAN. Antes, só frisando que essas instruções do CIGIAN podem ser utilizadas também pelas escolas que utilizam o Diário Digital. O Diário Digital ele é um espelho, né? Então, as informações inseridas no Diário Digital, elas migram para o CIGIAN. Nem sempre o inverso é verdadeiro. Tem algumas coisas que só é feito no CIGIAN. Nós temos, esse ano, já 9 novos municípios implantados no CIGIAN, e a intenção do projeto é que, para o ano, a gente tenha a implantação em 100% dos municípios, né? 61 municípios do interior. Então, eu vou pedir licença, que eu vou também utilizar a ferramenta do quadro digital para poder estar explicando esses comandos que nós vamos utilizar. Então, pessoal, nós temos os serviços de acompanhamento pelo CIGIAN, são o RF Resnote, né? ou chama Refresnote também, mas é o RF Resnote, e o Resunota, que é um relatório mais macro, né? Ele é quantitativo, e o Conlanote, que ele é qualitativo. A gente pode chegar até o nível de descobrir qual é o aluno que tem a pendência para o lançamento de notas. Ok? Então, vamos começar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo me dar bem aqui com o meu amigo. Ok. Então, aqui a apresentação, né? Os municípios que ainda não utilizam o Diário Digital, a geração do resumo de notas é realizada no serviço RF Resnote no CIGIAN. Isso aí é feito de forma automática. Alcançado um percentual de lançamento, salvo engano 75%, ele já gera esse resumo, mas a escola, a qualquer momento e a qualquer tempo, ela pode fazer uma nova geração desse resumo. Se ela achar que eu fiz os lançamentos agora pela manhã
e esse resultado que está me mostrando não é o resultado real, resultado de momento. Você pode fazer uma atualização no RF Resnote, que ele vai atualizar o Conlanote. Essa aqui é a face, né? A cara do RF Resnote. Nós temos, default já vem preenchido o ano, 2022, mas pode ser alterado. Esse SEC matrícula, ele também já vem preenchido automaticamente. O SEC matrícula, ele é usado apenas, o SEC matrícula 2, por exemplo, ele é usado apenas para as turmas da Nova EJA. A Nova EJA, vocês sabem, são conhecedores, que são 2 turmas ao ano. Então, as turmas que finalizaram agora em julho, do SEC Matri, são SEC Matri 1. As turmas que iniciaram a partir de julho, agosto, agora vão finalizar em dezembro, elas usam o SEC Matri 2. Apenas nessa situação vai ser alterado aqui esse SEC Matri aqui. Eu estou de borracha, né? É aqui é lápis. Aqui. E a cor, vou botar um vermelho aqui para ficar melhor. Então, esse campo aqui, SEC matrícula primeiro, ele já vai ficar para todas as turmas do primeiro semestre, tá? E as turmas que são ministradas apenas uma vez ao ano, ensino regular, ensino 35, ensino 38, 39, 25 e os demais. Apenas os ensinos 95, 96 e 97, Nova EJA, que vão usar o SEC Matri 2 e somente para as turmas do segundo semestre. O período informado aqui é o período que você deseja atualizar. Como nós estamos no 4º bimestre, foi informado aqui o período 4. Então, se eu quiser fazer uma nova geração para verificar como que está o lançamento das notas para o 4º bimestre, período 4. Júnior, mas e aí se eu quiser ver todos os períodos, eu quero atualizar tudo de uma vez, eu não tenho certeza se está feito a atualização do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, eu tenho que fazer de um por um. Você tem uma outra opção, que é usar aqui no campo etapa, você pode colocar etapa 1, que ele voltou de novo para aqui, aqui. Tá? Tá. Ficou um ridículo, mas aqui é um 1, tá? Então aqui, o etapa 1, ele é todos os períodos. Quando você coloca todos os períodos, você vai habilitar aqui embaixo as PFs. Eu acho que na próxima tela, não tem. Na próxima tela, quando eu coloco etapa 1 no RF Resnote, ele vai habilitar as opções atualizar e excluir. Até aqui, olha, tem a PF12, porque está cortado aqui, né? Então tem a PF12, ela vai excluir todos os resumos. O que acontece com isso, quando você faz isso? Você tem lá o Conlanote dizendo qual a quantidade de turmas que tem na escola, quantas turmas tem fechadas, iniciadas, abertas, e se você seleciona a opção 1 e o F11, ele vai apagar todos aqueles registros. Você vai consultar e vai ver, mas não tem nada aqui, porque ou a escola excluiu ou alguém fez essa exclusão. Se você preenche novamente a etapa 1 e pressiona a PF5, que é atualizar, ele vai gerar um novo resumo. Isso aí acontece, por exemplo, citar aqui para vocês um caso que é bem interessante, de atendimento. A escola tinha o ensino, não lembro direito qual era o ensino, mas a disciplina era 14, língua inglesa. E estava aparecendo pendência para 703, que é a língua estrangeira moderna. E a escola enviou um e-mail para nós, para apoio CIGEAN, dizendo que, olha, está aparecendo uma pendência aí para a língua estrangeira moderna, mas essas turmas, ela não é língua estrangeira moderna, ela é 14, ela é língua inglesa. Como é que resolve isso? É alguma sujeira, algum dado que ficou lá inconsistente com essa ação de
preencher com a etapa 1, excluir todos os registros, você limpou esses registros, aí você faz uma nova atualização, gera novamente esse resumo, e aí quando voltou, ele já voltou dizendo que não tinha mais a pendência para 703 e dando percentual de lançamento para a disciplina 14, tá bom? O Resunota, ele exibe um resumo de lançamento de notas, mas apenas quantitativo, tá? Ele não vai chegar ao nível de detalhamento que tem no Colanote, por exemplo. No Colanote você consegue chegar até ao nível aluno, saber qual é a disciplina, qual é o aluno, qual é a turma que está com a pendência. No Resunota ele mostra apenas a quantidade, é mais ou menos aquela primeira parte que o professor Helder mostrou do relatório macro. Ele mostra apenas as pendências para a turma, quantidade de lançamentos que faltam fazer. E ele diz aqui também que você pode gerar o Resunota para um município, para uma coordenadoria distrital, ou pode chegar a fazer apenas para uma escola. Para isso, quando eu quero usar a escola, normalmente quando é o gestor que está fazendo a solicitação, ele tem preenchido já o campo escola, porque ele só tem acesso à escola dele. Para mais servidores de coordenadorias, por exemplo, fica habilitado para ele consultar o município todo, para ele consultar uma coordenadoria distrital, pode ser também por um ensino, e esse aqui é o Resunota. Então, como a gente está com o nome da escola aqui, né, José Bernardino, ele mostra aqui, no primeiro bimestre, quantas turmas abertas, 28, quantas fechadas e a porcentagem. Segundo bimestre, por incrível que pareça, 42 abertas, 21 fechadas, porque eu também não sei a data que foi extraído, 15/9. 15/9 foi extraído o relatório. Então, 42 abertas, 21 fechadas, percentual 95. O Colanote, que é o outro relatório, que nós falamos que tem o nível de detalhamento maior, que você pode chegar até o aluno, você deve observar sempre as PFs, tá? Porque quando você usa o Colanote, para cada consulta tem uma PF diferente, os Fzinhos da função do teclado. Então aqui nós temos a Escola Estadual Maria da Luz Calderaro, e ela diz que tem 172 turmas. Aí você vai dizer, mas 172? Sim, 172 somados os 4 períodos. Dessas 172, ela tem 29 abertas, 100 fechadas e 43 iniciadas. Então, se você pegar a coluna iniciadas e somar esses valores, ele teria que bater com 43. A mesma coisa com fechadas, aqui está fácil. Tem uma no quarto bimestre, e 5 na recuperação, e 28 na recuperação, são 29. E as fechadas, somadas todas, vai dar o total de 100. Como é que eu faço a consulta? Posicionando o cursor sob o período que eu quero fazer a consulta e usando as PFs. Se eu quero consultar no primeiro bimestre quais são essas turmas fechadas, não teria necessidade, porque são todas, primeiro e segundo são 28, e terceiro 28. Apenas o quarto bimestre, que tem 27 iniciadas, tem uma aberta, não iniciadas, uma aberta e iniciada 0. Se eu quiser chegar nesse nível de detalhamento, eu vou precisar posicionar o cursor sob a linha do quarto bimestre, e se eu quiser consultar, por exemplo, as turmas abertas, eu vou pressionar a PF10, que vai me dar esse detalhamento de quais seriam as turmas que estão abertas. Essa consulta aqui é para turmas abertas. Resumo das turmas abertas.
eu tenho aqui, sem nota, 26 alunos em todas as disciplinas, porque eu não tenho nenhuma nota lançada e nenhuma nota zero. Então, tenho 26 alunos nessa turma e os 26 alunos estão sem nota. Quero saber quem seriam esses alunos. Posiciono o cursor novamente sob a disciplina que eu quero fazer a consulta. Nós não temos a próxima tela. Posicionaria o cursor sob a linha que eu quero fazer a consulta. Ele iria me dar o detalhamento até o nível aluno, para saber qual é o aluno que está com a pendência de lançamento de notas. O Manaus DO e o Manaus Top, a gente vai falar sobre ele novamente? Não. Já foi falado, já tem inclusive material enviado, né, para as coordenadorias. Bom, gente, então é isso, e eu queria me colocar à disposição, e o Departamento de Tecnologia da Informação também, para que a gente possa estar recebendo de vocês os e-mails com as dúvidas de vocês, e retorno a palavra para a professora Ana. Nós colocamos um procedimento em relação a como você vai utilizar o Manaus Top e o Manaus DO. Manaus DO e Manaus Top. Eu estava pensando aqui, enquanto o Edilson estava falando, que muitas vezes assim, os gestores novos, né, que estão chegando agora, devem achar o sistema assim, um pouco complicado. Mas, na verdade, na minha opinião, isso daí é uma opinião de quem trabalhou no CIGEAN durante 6 anos, é que o CIGEAN é bem intuitivo, muito mais do que se espera de uma interface simples, né, leve, e que relembra os sistemas bem antigos, né, de informática. O nosso sistema, o CIGEAN, é um dos melhores do país, quiçá do mundo. Eu assim, tenho ótimas opiniões sobre o CIGEAN, né? O Diário Digital veio para somar, porque enquanto professora eu sempre senti falta de um sistema assim que facilitasse a aula e fizesse a gente aproveitar o tempo na sala de aula, né? Porque o tempo que você faz chamada, o tempo que você lança conteúdo, tudo isso é muito melhor no Diário Digital. Como eu disse, assim, eu realmente, embora seja de uma outra geração, eu não me sinto uma migrante digital, né? Eu me sinto uma nativa digital e eu espero, né, que vocês consigam ver dessa forma, que o sistema ele veio para colaborar, para evitar esse retrabalho, né? Que é muita coisa, nós estamos assim tentando aprimorar, né? E que funcione exatamente como se espera. Então, nós esperamos que vocês consigam, né? Nós estamos juntos nessa, não são só vocês que estão aí, como o Edilson Júnior ia dizendo, nós estamos aqui para colaborar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de ajuda em relação ao funcionamento do sistema, precisar lembrar de algum serviço, né? Vocês podem entrar em contato. Então, agora nós vamos para as perguntas, tá bom? Podem encaminhar as perguntas. Então, a Cristiane pergunta: para alunos que estão infrequentes e perderam as avaliações durante o bimestre, é recomendável deixar SN ou lançar 00? Então, vamos ao Helder. Qual é a resposta, Helder? Professora Cristiane, nós recomendamos, no primeiro momento, não lançar a nota 0, até porque essa nota eu não poderia atribuir uma nota para um aluno que não foi, no caso, avaliado, que perdeu as avaliações. Mas isso é algo que a gente ainda discute muito internamente aqui, porque existe o conceito pedagógico e existe também o conceito prático, técnico, porque no final das contas, esse aluno vai ter um resultado lá calculado pelo sistema que vai ser igual a 0. Então, a gente recomenda, inicialmente, não lançar essa nota, deixar sem nota, para que se houver, num outro momento, a possibilidade de avaliar o aluno, que a nota seja atribuída.
É uma questão de decisão, né? Se o aluno realmente tirou 0, é 0. Mas se ele não tem nota, que seria esse SN, né? S/N, aí você aguarda. Né? Porque muitas vezes é uma questão do professor não ter lançado, né? Então, por mais que nós desejemos que o sistema seja fechado direitinho, nós não podemos acelerar esse processo por conta das questões pedagógicas e de decisão superior, né, que não nos cabe. É que aí precisa ver também, né, Helder e Ana, a questão quando ela fala em frequente, é se esse aluno realmente não está indo mais para a escola ou se ele perdeu aquela avaliação, né, se ele vai ter uma oportunidade de fazer uma prova de segunda chamada. Né? Bem lembrado. Qual seria o caso. Isso. Bem lembrado. É a escola Osmar Pedrosa. Sim, essas informações serão sim enviadas às escolas para o e-mail. Essas informações, né, elas serão enviadas para todas as escolas justamente com o objetivo de que seja uma formação à distância, né? Porque nosso objetivo aqui não é apenas informar, é também formar, tá? Ok? É isso. Vamos às próximas. Só lembrando mais uma coisa, que essa nossa formação é uma formação do CEPAM Digital. Por isso, justamente, que nós preparamos o material com o objetivo de formar, ok? Então, podemos continuar as perguntas? Suziane. Professora Suziane, ela pergunta: quando o relatório de macroavaliações voltará para o perfil do gestor? E agora? Professora Suziane, se depender da nossa vontade, imediatamente nós já iremos abrir aqui uma solicitação ao Departamento de Tecnologia da Informação, DETIM, para que esse relatório também esteja habilitado no perfil do gestor, do diretor da escola. É isso, Edilson? É isso. É isso. Boa pergunta, professor. Se o sistema ficar com S/N, vou conseguir fazer o inserano? Bom, até onde eu sei, não. Mas vamos ver aqui, Edilson. Isso aí seria mais para a questão da gestão, né? O Helder faria essa definição, mas, por regra, o que nós temos no sistema hoje é que não pode. Não pode. O aluno que ele está sem nota, ele precisa ter a avaliação dele, mesmo que seja, como a colega falou agora há pouco, né? Uma nota 0. Ele precisa ter nota, ele precisa ter avaliação. Aí precisa ser verificado o porquê desse aluno não ter nota. Ele deixou de frequentar a escola? Se ele deixou de frequentar, e o caminho é fazer o registro de que ele deixou de frequentar no sistema e não deixar ele sem nota. Mas aí eu estou me metendo mais na seara do Helder, né? O Helder seria a pessoa mais indicada para dar esse retorno. Helder. Edilson, você há anos trabalhando já na equipe do CIA, você respondeu com propriedade, sim. É isso mesmo, assim, o aluno está infrequente, já não comparece à escola há muito tempo, então essa informação ela precisa ser alimentada no CIGIAN. O CIGIAN tem um serviço disponível, né, que pode ser alimentado pelo secretário da escola, que informa que o aluno deixou de frequentar. Uma vez que o aluno está informado como deixou de frequentar, ele não aparece mais nos diários, ele não estará mais disponível nas telas de lançamento de notas. Agora, esse aluno está infrequente há uma semana, há 15 dias, há um mês, a gente precisa avaliar. Cada caso é um caso. O fato dele estar infrequente há 15 dias não nos dá uma condição, por exemplo, de lançar 0 para esse aluno. É nesse momento que eu digo que a gente precisa avaliar de acordo com a situação. Lá na frente, muito provavelmente teremos que lançar o 0. Se não for informado que o aluno deixou de frequentar,
ele estará habilitado na tela de lançamento de notas, e aí ou você informa que ele deixou de frequentar ou você lança o 0. O correto é, se o aluno realmente deixou de frequentar a escola, que a escola informe isso no CGEAN. Mas aí esgotar, né, Helder, todas as possibilidades, né? Esgotar de todas busca as possibilidades. ativa, A gente trabalha com um programa de busca ativa, então a gente precisa esgotar todas essas possibilidades. Por isso que recomenda-se que, inicialmente, a gente não faça o lançamento da nota 0. A gente precisa entender qual é a situação do aluno, em que condição o aluno se apresenta para a escola, para poder tomar a decisão mais correta. Nesse sentido, e já respondendo o que o Eric Frota perguntou, essa questão do lançamento de notas precisa ser verdadeiro, né? Essa informação ela precisa ser verdadeira. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele deixou de frequentar, eu preciso colocar essa informação no sistema, porque se eu colocar essa informação no sistema, o sistema não vai me cobrar essa nota, né? Se eu deixar sem avaliação S/N e ele está frequentando, mas ele realmente não fez a avaliação, ele realmente não fez a avaliação. Então, eu tenho que... É uma questão basicamente pedagógica mesmo e de gestão, né? É uma questão de decisão superior mesmo. Por quê? Porque o pedagogo ele pode entrar em contato com o professor, pode verificar o que está acontecendo com aquele aluno. É por isso que nós entendemos que a importância da participação do pedagogo nesse processo. E essa questão, quando você coloca, não podemos retirar os alunos desistentes, é complicado. É complicado porque a pergunta ela é capciosa, né? Vamos repensar, assim, nessa questão. Nós podemos, sim, colocar o aluno como desistente. E aí, isso não vai interferir no resultado final da escola, né? Então, tem que verificar o que está acontecendo com esse aluno. Ele está faltando uma semana assim, e depois ele está retornando, e por que ele não está fazendo atividade? Foi verificado isso? Vocês conseguem perceber como o pedagogo, nessa hora, é importante. E no caso da escola não ter pedagogo, o gestor. Ele precisa estar atento para essas situações que acontecem muito, é muito comum na escola. Vamos para a próxima? Professora Juliane Anaí, essa formação com certeza vai ficar disponível no CEPAM Digital, no canal do CEPAM Digital, pelo YouTube e também no Saber Mais, no canal do Saber Mais. Vocês vão poder assisti-la várias vezes, assim como vocês vão receber o material, ok? Não se preocupem. Márcia, né? Desculpa, professora Márcia. Como faço para lançar as notas de um aluno que veio da escola municipal a partir do 3º bimestre? Ou seja, preciso lançar no sistema as notas. Edilson? Posso responder? Pode, claro. Quando é falado escola municipal, eu acredito que ela esteja se referindo às escolas do município de Manaus, né? As escolas do município de Manaus, elas usam o CGEAN, igual às escolas dos municípios do interior, né? Estaduais, mas situadas nos municípios. E essas notas, uma vez lançadas lá na escola municipal, elas são importadas. O aluno veio, se a escola municipal alimentou no CGEAN aquela nota, quando o aluno, quando é feita a transferência e a confirmação de matrículas, ela automaticamente, o sistema gera um procedimento que é o chamado importação de notas. Caso isso não seja feito automaticamente, a escola pode forçar isso executando o comando impnotas. Mas existe uma terceira possibilidade, o aluno veio da escola municipal que não usa o diário digital, portanto, não tem uma média consolidada do período. Ele tem uma nota que veio num papel dizendo que foi feita uma ou duas avaliações. Para esses casos, pode ser feito o lançamento no CGEAN, no comando lá note dia. Tá? Esse comando lá note dia ele vai alimentar as notas das AVs agendadas na escola
anterior à enturmação do aluno. Então, vamos imaginar que o aluno tenha sido transferido e enturmado hoje numa escola que usa o diário digital. E, apesar de já ter começado agora recente, o quarto bimestre, nós vamos imaginar que já tenha uma AV agendada para o quarto bimestre para uma determinada disciplina. E esse aluno veio sem nota nenhuma, lá da rede municipal. Usa o lançamento pelo Lanote Dia. A escola faz um trabalho pedagógico com esse aluno, e aí essa nota ela é lançada no Lanote Dia, e essa nota vai compor a nota da AV1 para esse aluno. As demais notas, a partir do momento que está enturmado, tem que ser feito pelo diário digital, juntamente com os demais alunos da turma. Eu achei bem interessante, Edilson, a tua explicação, porque eu, por exemplo, não sabia, né, dessa questão de quando você recebe no papel, você tem um serviço disponível no sistema, onde você pode fazer esse lançamento enquanto secretária, né? É só o secretário? Em que perfil eu poderia fazer isso? Colocar essa informação no sistema? Gestor e secretário. Gestor e secretário, né? Então, é dessa forma que nós fazemos isso. Não é uma coisa difícil, mas se vocês tiverem dúvidas em relação a como acontece esse procedimento, aí vocês podem entrar em contato com o apoio cigian@seduc.net, ok? Lembrando novamente que todo esse material estará no AVA do CEPAM Digital e o vídeo ficará no canal do YouTube do CEPAM, ok? E também no Saber Mais. Então, para vocês guardarem, perdão, Edilson, você já vai poder falar, é só para eu deixar aí vender meu peixe. Vamos lá, Edilson. Só reforçando, tá? Essa questão do lançamento da nota, que acontece muito de a escola, o aluno foi enturmado e numa data, vamos imaginar, 4 dias anteriores a hoje, e hoje foi feita uma avaliação na escola, agendado e lançada uma avaliação. E aí a escola diz, mas eu quero pegar uma nota que veio lá da outra escola. Não. Se ele já está enturmado, a partir do momento que ele foi enturmado, essa nota tem que ser a nota de onde ele está enturmado hoje. Ele não pode pegar essa nota lá de trás e alimentar para hoje. Essa nota só serve para compor as AVs que foram perdidas anterior à enturmação do aluno. Bem falado. E assim, gente, é preciso lembrar que, por exemplo, acontece muitas situações em que o aluno ele é matriculado sem ter sido inserido essas notas pela outra escola, se for uma escola municipal, por exemplo. E aí, nesse caso, vocês têm que verificarem isso cuidadosamente para que vocês consigam, para que o aluno não tenha perda, ele não pode ter prejuízo, né? Ele realizou essas atividades, essas informações elas precisam contar no mnemônico Lanote Dia. Lanote Dia. Então, vocês devem colocar essa informação para que o aluno não tenha perdas, ele não pode ter prejuízos, tá? E isso muitas vezes acontece e o aluno ele vai ter o prejuízo e aí no final do ano ele fica de recuperação, ele fica para conselho porque não foi verificado isso antes. Então, quando o aluno for chegar na escola, isso tem que ser uma ação imediata, tá? Tem que ser verificado se as notas já estão no sistema, se não estiverem, entrar em contato com o município ou com a escola onde ele está, mas aqui em Manaus especificamente, você sempre vai ter essa informação no sistema. Por quê? Porque as escolas municipais elas utilizam o CIGIAN como sistema, ok? E só para reforçar e complementando aí a fala da Ana, é importante reforçar também a questão do inverso, né? Quando o aluno sai da escola. Então, antes de vocês fazerem qualquer transferência de aluno, verifiquem se não tem uma avaliação agendada que está sem nota. Porque aí, nesse caso, o aluno pode ser prejudicado. Ele vai ter uma avaliação agendada, foi feita a transferência, inclusive, em alguns casos, até justificado o motivo da falta de nota, e aí, quando chega na outra escola, vai um papelzinho, que não é do sistema, é um papelzinho que é feito por fora, no Word, no Excel,
informando uma nota do aluno, mas aquela nota ela precisa estar registrada no sistema. Uma vez agendada a avaliação, se o aluno pedir uma transferência hoje, chegou na secretaria, é muito importante que seja visto se não tem avaliações agendadas, como costumo falar, para trás-mente, né? E essa avaliação está sem nota. Porque se eu transfiro esse aluno com uma avaliação agendada e sem nota, eu vou prejudicar o aluno, ele vai chegar na outra escola e essa nota não vai poder ser importada. Isso, exatamente. Essas coisas que vão acontecendo no processo do encerramento do ano letivo, elas são muito importantes que sejam atentadas antes de acontecer, né? O para trás-mente, que o Edilson falou. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que é o Raimundo Nogueira. A escola Raimundo Nogueira pergunta: quando o Diário Digital diz que não há horário cadastrado, mas está tudo ok no manhã-hora, no manhã-dia, e o professor não consegue lançar notas? Vamos lá de novo. Essa eu quero responder. É questão técnica. Vamos lá, Edilson. Fique à vontade. O comando manhã-dia, ele causa muita confusão. A gente recebe muito chamado por conta do manhã-dia, por conta das alterações de horário. Quando você fala de manhã-dia, você não pode se ater apenas àquela tela principal, aquela que aparece na frente, tá? Aquilo ali, ele guarda um histórico. Então, no primeiro tempo de segunda-feira, que hoje está a língua portuguesa, se você abrir aquele tempo, você tem que olhar como que foi feito a distribuição desse tempo ao longo do ano. Então, acontece muito, dizer, olha, eu estou olhando aqui no meu manhã-dia, está tudo certo, o tempo está aqui distribuído para o professor, mas aí quando eu abro lá o tempo, lá atrás, não tinha. Aquele tempo ele começou a valer a partir de dia 10 de setembro. E lá atrás, onde é que estava distribuído esse tempo? E aí a escola diz, mas, inclusive, eu não lembro agora de cabeça, eu também não iria falar, mas tem uma escola que está com todos os tempos só a partir do início de setembro. Se precisar fazer qualquer ajuste, o professor precisar entrar lá para fazer uma alteração do primeiro, segundo, terceiro bimestre, a escola vai ter um trabalho danado, porque ela vai precisar recuperar essas informações e informar no manhã-dia. Tá? Então, o manhã-dia, ele é um espelho que alimenta o diário digital. Mas esse espelho não é só aquela tela principal, tem outros espelhos por trás. Então, você precisa abrir aquele tempo e verificar lá embaixo, no campo histórico, como que foi feita a distribuição desse tempo ao longo do ano. Caso, mas eu já verifiquei, estava lá o tempo. E mesmo assim não está carregando, está dizendo que o professor não tem horário. Aí, nesse caso, apoio o CIGIAN. apoio-cigian@cpud.net. Então, vocês observam que o sistema, e é nesse sentido que eu digo que ele é intuitivo, porque vocês observam as funções, né, as PFs, né, que tem na parte inferior da tela. E aí vocês pensam assim, para que serve isso, né? Para a gente detalhar, para pedirmos formulários, relatórios. Então, leiam sempre as PFs. Nesse caso, eu achei interessante porque a gente faz assim, um serviço tipo CSI, né? Porque, olha, eu tenho ali a informação que está ok no manhã-dia, né? E aí eu penso, bom, tá ok, eu não preciso entrar, mas ele já explicou, vocês precisam se aprofundar. Vão entrando aí, utilizem as PFs para investigar o que está acontecendo antes de passar essa informação para o técnico. Por que eu digo isso, né? Eu diria, não, para facilitar, a gente pode entrar em contato direto com o apoio CIGIAN. Nós sabemos da demora desses serviços, né? Ainda mais que é um e-mail. A gente não está fazendo atendimento telefônico. E, além do mais, são poucas pessoas para esse atendimento. Então, imaginem, se vocês mesmo verificarem o que é, vocês mesmo poderão resolver. Né? São problemas que são simples de resolver. Nesse caso, é só fazer essa correção. Não é isso, Edilson? Feita a correção em tempo real. Fez, já pode entrar lá no diário que vai aparecer. Ele não tem cache para esse serviço. Ok. Vamos para a próxima pergunta, que é com a escola estadual, eu acredito que seja Alfredo Nascimento. Alfredo Fernandes.
Alfredo Fernandes. Eu acho. Não sei, vamos lá. Alfredo Fernandes, é verdade. O Diário Digital aponta como pendências de lançamento de frequência e conteúdo nos dias 14 e 22 de abril, que foram pontos facultativos. O que fazer? Boa pergunta. Vamos para o Helder? Responde? Posso responder. O Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o DEP, é quem faz a manutenção do calendário, das datas do calendário no CIGIAN. Então, se esses dias foram considerados pontos facultativos e estão aparecendo como dias letivos, eles serão cobrados. O que falta aí é fazer a manutenção no calendário e a gente vai passar isso para o departamento, eles vão verificar e uma vez que eles informem no calendário que é ponto facultativo, o diário deixa de cobrar essa pendência. Poxa, que legal. Tá vendo como trabalhar com diário é outra coisa? Vamos lá. Para a próxima. Escola Estadual Balbina. O busca ativa deve ser feito o ano inteiro. A pergunta é, qual o limite de tempo de tentativas de busca ativa? Ou seja, fazemos todas as ações... Ele quis dizer que fez todas as ações e não conseguiu resgatar esse aluno, né? Qual é o tempo para poder... Essa é uma informação que eu não tenho aqui como precisar, né? Acho que precisaríamos consultar a equipe que trabalha efetivamente com o programa de busca ativa, que eles devem considerar um período ou algo nesse sentido. Então, essa informação a gente precisa obter junto à equipe que compõe o programa de busca ativa. Vamos lá, próxima. Quando podemos... Elza. Professora Elza Mestâncio. Quando podemos informar que o aluno deixou de frequentar? Isso é para o Helder. Vamos lá, Helder? Primeiro, o serviço já está disponível, tá? Se a pergunta for em relação a quando o serviço estará disponível para poder informar, já está disponível. Eu falo isso porque durante a pandemia o serviço foi desativado, por recomendação, inclusive, do Conselho Nacional de Educação e tudo mais. Nós desativamos porque foram dadas todas as oportunidades para que o aluno pudesse retornar à escola. Então, a partir de 2022, o serviço já foi habilitado. Agora, o que precisa ser considerado é o período em que o aluno está ausente. O aluno pode ser informado, deixou de frequentar, a partir do momento em que ele já acumula, se eu não me engano, 50 faltas. Isso, 200 dias letivos, que é os 75% de frequência. 75%, né? As 50 faltas. A partir do momento que ele já acumulou as 50 faltas, a escola já pode informar que o aluno deixou de frequentar no CIGIAN. São 50 faltas corridas, né? Isso. Ok. 50 faltas total, né? Porque são 200 dias letivos. Isso. E 51 faltas, para ser mais exato. Exatamente. Ok. Vamos para a próxima? Ainda temos perguntas? Novamente, o link do CEPAM Digital foi colocado há pouco na tela. Observem aonde vocês devem entrar para pegar o material. A Rita Saraiva, ela pergunta, o aluno que deixou de frequentar, esgotar todas as possibilidades no rendimento final, ele vai ficar como abandono? Boa pergunta, Rita. Vamos lá, Helder. No rendimento final, a gente tem 3 indicadores: o aprovado, o reprovado e o abandono. Se o aluno foi informado no CIGIAN como deixou de frequentar, ele aparece na estatística do abandono. Sim. Ok. Observem também essa questão que é pedagógica, tá? Não é só técnica, é também pedagógica. Escola Estadual Presidente Figueiredo, né? Em relação a explicar quando devemos... sim. Era isso que eu pensei, eu entendi a pergunta dessa forma ainda há pouco.
quando eles podem utilizar o deixou de frequentar ou não frequentou. Essa é fácil, eu já me intrometi. O nome já diz, né? Deixou de frequentar, o aluno frequentou por um determinado período, veio, assistiu 10 aulas e depois sumiu. E o NFREC nunca frequentou, gente. O aluno não apareceu na escola, nunca frequentou a escola. Então, isso é fácil. O deixou de frequentar, 51 faltas. Né? Quando ele não tem mais, ele já está reprovado por falta. Né? Então, ele deixou de frequentar. E o NFREC é quando ele nunca frequentou. Esse aluno se matriculou, foi enturmado, mas ele não apareceu na escola. Ninguém conhece a face dele. Só ressaltando, Edilson, em relação a essa pergunta, que o nunca frequentou é o aluno que realmente nunca apareceu na escola. Eu não posso dizer que o aluno nunca frequentou se ele tem uma frequência registrada no Diário Digital, por exemplo. Se ele tem uma frequência, ele frequentou. A escola vai ter que esperar ele acumular as 51 faltas para informar deixou de frequentar. O nunca frequentou é o aluno que realmente nunca apareceu na escola. Não tem nenhum registro de atividade para esse aluno no diário. É isso. Professor Elio Vomar Cruz. Como proceder no caso do discente pedir transferência na semana de avaliações? Você quer responder? Vamos lá, o Edilson ele vai responder. Gente, a transferência é direito do aluno, ele pode se transferir a qualquer momento, a qualquer tempo. Não tem problema dele se transferir numa semana que estava agendada uma avaliação. Ele foi transferido antes da avaliação, aí entra aquele caso que eu falei do Lanote Dias. Se ele chegou na outra escola e essa avaliação ainda não ocorreu, ele faz na outra escola sem problema. Se ele chegou na outra escola e já ocorreu essa avaliação e ele não tem a nota lá da escola de origem dele, ele vai fazer um trabalho na escola, a equipe pedagógica vai fazer um trabalho para lançar uma nota e vai ser feito o lançamento pelo Lanote Dia e essa nota vai compor aquela AV que ele perdeu antes de ter sido enturmado. É importante mencionar esses casos porque você precisa conversar com esse aluno e dizer para ele, olha, você vai arcar com ônus ou com bônus. Porque sim, ele vai perder uma avaliação, mas nós não podemos, mesmo ele perdendo, nós sabendo disso, muitas vezes ele tem uma urgência, uma situação em que ele pode realmente precisar ser transferido. Então é preciso que seja explicado isso claramente. Quando ele vai, por exemplo, para outro estado, não tem problema. Né? Não tem nenhum problema, mas nós precisamos mandar o mapa de notas dele, né? Todas as notas que ele fez durante aquele período. Mas em outro caso, se for aqui dentro mesmo da cidade, se for uma mudança de zona, tudo isso precisa ser deixado claro para ele e nós, da nossa parte, enquanto escola estadual, enquanto escola com o CIGEAN, nós precisamos colocar as notas no diário toda vez que ele fizer uma atividade, né? Informando dessa situação, dessa dificuldade, né? Porque com certeza ele vai ter um ônus bem pesado. Vamos lá, a Geisa, ela pergunta, pode dar deixou fré para alunos menores de 18 anos? Helder? Oi, Geisa, não há nenhum impedimento técnico em relação a isso. O que nós vamos informar aí é uma condição do aluno em relação à presença na escola. Nós não estamos registrando uma vontade do aluno, né? Então, é um indicador de que o aluno não compareceu mais à escola. Então, não há nenhuma regra que possa impossibilitar que a escola registre, deixou de frequentar para alunos menores de 18 anos, até porque esse é o nosso maior público, né? Considerando todos os ensinos que são ofertados pela Secretaria, acredito que os alunos com idade abaixo de 18 anos é o nosso maior público. Não há problema nenhum. A Márcia Silva faz uma pergunta delicada. Como abonar a falta do aluno com atestado? Quem responde? Você quer responder, Helder? Pode responder. À vontade. Então, assim, Geisa? Geisa.
Essa questão da falta, ela é interessante porque a gente, às vezes, principalmente testados médicos para mães, sabe que é um período bem mais longo. E, às vezes, quando chega no boletim, diz, olha, está saindo aqui 100 faltas para a aluna. No boletim vai sair a falta porque ela realmente não frequentou naqueles dias. Mas é feito o registro no CIGEAM e essas faltas elas deixam de ser contabilizadas apenas para efeito de reprovação. Essa aluna ela não vai ser reprovada, esse aluno não vai ser reprovado por falta porque ele apresentou um atestado que justifica a ausência dela. Então, ela vai sair no documento dela a quantidade de faltas no boletim, mas ela não vai ser reprovada por falta, porque essas faltas serão abatidas quando é feito o lançamento no CIGEAM do atestado médico, que pode ser mais de um, tá? Inclusive, a gente tem alunos que, às vezes, tem 5, 6 períodos alternados de ausência da escola por motivo médico. E esses lançamentos são feitos no CIGEAM, mas no boletim, essa quantidade de falta, a falta que o professor informou lá, ela vai sair. Tá bom? Edilson, complementando a questão da Geisa, me diz uma coisa, o boletim do aluno, ele vem explicando que essa falta foi justificada? Que tem atestados? É porque muitas vezes o responsável, mesmo aquele aluno, ele se confunde porque vem um quantitativo bem grande de faltas, né? Não vem explicando que ele foi abonado e tal. Mas e aí, como é que fica? Essa pergunta eu não sei te responder de pronto. Não lembro se tem algum asterisco lá justificando essa quantidade de faltas lá e que tem um atestado médico que justifique isso. Eu precisaria verificar se tiver a Geisa tiver algum caso aí, ela puder passar para apoio CIGEAM, eu posso verificar isso aí para você sem problema. Ok. Agora a pergunta é da Rita Saraiva, né? O aluno que deixou de frequentar, eu acho que nós já respondemos, né? Não. Esgotada toda. Já foi respondido. Já foi respondido, Já. Rita. Que o Helder respondeu que só existem 3 possibilidades, né? Aprovado, reprovado e abandono, que seriam, deixou de frequentar, aqueles que não concluíram o ano letivo. Ok. Em relação... Rita, volta à fita, que aí tu dá uma olhada aí no que foi respondido anteriormente. Em relação à pergunta de Atalaia, eu acredito, né? Tem uma pergunta. A disciplina de Sociologia e Filosofia houve apenas uma vez. Como proceder nesse caso? Eu acho que não existem disciplinas com apenas uma vez, né, Helder? Durante a minha apresentação, eu mencionei a Instrução Normativa 003 de 2022. Recomendo que vocês façam a leitura dessa instrução normativa, é a instrução que está regulamentando e orientando as escolas da rede estadual quanto ao sistema de avaliação, e ela traz o número mínimo de avaliações relacionado à carga horária dos componentes. A partir de 2022, nós não temos mais como número mínimo de avaliações para componentes cuja carga horária está entre 1 e 3 horas aulas, o número mínimo de avaliações é 2, e para componentes que estão com a carga horária entre 4 e 12 horas aula, o número mínimo de avaliações é 3. Então, se você lançou apenas uma avaliação, e se a sua escola, por exemplo, utiliza o diário digital vai acusar a pendência. Você vai ter aí 50% de pendência, porque você precisa fazer no mínimo 2 avaliações para esses componentes. Viu? Tem que observar esses dados. Essa questão de precisar conhecer a documentação é muito importante, é imprescindível, gente. O CIGEAM é um sistema digital, é um sistema documental, perdão.
é um sistema documental e, por isso, ele é auditável. Então, se vocês colocam uma informação que não procede, isso pode trazer prejuízos para o ano letivo de vocês, tá? Então, conforme o Helder falou, né, precisa estar atento a isso e precisa verificar qual é o quantitativo de avaliações que precisam ser lançadas no Diário Digital. É no Diário Digital ou é no CIGEAN, ou nos dois? O CIGEAN só faz lançamento de média, né? Ele não tem avaliações parciais, a não ser naquele período da pandemia que a gente, não está usando o diário, a gente habilitou a possibilidade de lançamento de notas parciais. Mesmo o professor que não utiliza o diário digital precisa adotar a regra, na verdade é uma regulamentação, e precisa praticar, né, executar as 2 avaliações mínimas. Essas 2 avaliações precisam estar registradas, no caso das escolas que utilizam só o CIGEAN, no diário físico do professor. Ok. Helder, foram abertas turmas de EJA, né, no primeiro semestre. Eu acredito que seja esse novo EJA, não é isso? Sim. E no segundo semestre, essas turmas foram reabertas e os professores foram lotados. E agora eles têm a mesma turma nos 2 semestres. Isso é Silves que pergunta, né? O que fazer? Como resolver esse caso? Olha, primeiro aí agradecer pela participação aí, pessoal de Silves. Isso é um caso que a gente não tem como responder de imediato sem fazer uma análise. Recomendo que você encaminhe esse caso, essas situações, especificando, inclusive, quais foram essas turmas, para os e-mails. Pode ser para o e-mail da GAES, o gaes@seduc.net, ou para o e-mail do Apoio CIGEAN. A gente precisa verificar se houve lançamento de nota, se a turma foi aberta, se teve lotação de professor ou não teve. Então, para cada caso, a gente vai indicar uma solução. Puxa, é uma situação delicada, né? Novamente, né, a professora Ervana Assi, que é a coordenadora do CEPAN Digital, ela está informando que todo esse vídeo ele vai estar disponível no canal do CEPAN no YouTube. Nesse canal, né? Inclusive nesse canal que nós estamos utilizando agora para transmitir essa nossa Exatamente, formação. exatamente. E também as informações em relação à formação vai estar disponível no AVA do CEPAN Digital também. Ainda tem mais alguma pergunta? Nós já estamos finalizando o tempo, né? Então vamos, assim, quando for algum problema técnico, vocês podem encaminhar para o apoio, tá? Que eles vão estar dando uma resposta para vocês o mais rápido possível. Mas vocês podem fazer perguntas genéricas que a gente vai tentar responder. É Santo Antônio do Içá, eu acho. O município de Santo Antônio do Içá pergunta: a Escola Presidente Vargas ficou em revitalização no período de 4 de abril a 17 de junho. Como fica a situação dos alunos do ensino médio tecnológico em relação às disciplinas, frequências e notas ministradas nesse período? É o professor Newton, lá de Santo Antônio de Içá, que pergunta. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que vocês devam entrar em contato com a equipe do Centro de Mídias que faz esse acompanhamento, porque só eles poderão dizer com exatidão o que deve ser feito nesse período, como deve ser informado, ok? Então, por favor, entre em contato com a equipe que acompanha e eles vão dar o suporte. Caso vocês não consigam entrar em contato com eles, vocês podem entrar em contato com o apoio CIGEAN, @seduc.net. Sem perguntas. Então, nós estamos finalizando esse curso, esse treinamento, essa formação que nós fizemos com o objetivo de compartilhar esse conhecimento, de dar celeridade aos trabalhos do CIGEAN e do Diário Digital. Contamos com vocês, assim como esperamos que vocês contem conosco. E lembrando que nós estamos juntos, né? Então, agora eu passo a palavra aos meninos. É isso, esse é o nosso encerramento, né? Mas aguardem um minutinho que nós vamos ouvir a palavra do Helder e do Edilson. Vamos lá, Helder?
Mais uma vez, queria dizer do meu motivo de satisfação de poder participar de mais um momento onde a gente compartilha saberes, conhecimentos com vocês. Queria dizer também que nós, do Departamento de Gestão Escolar, da Gerência de Auditoria Escolar, estamos à disposição. Entendemos que esse é um trabalho de parceria, nós estamos aqui diuturnamente trabalhando no sentido de cada vez mais melhorar, dar mais condições para que vocês consigam fazer a gestão aí na ponta. Aproveitando também o espaço para dizer que nós vamos colocar um link agora aqui para vocês no canal, para que vocês, um link de um formulário para que vocês utilizem para o registro da frequência de vocês nesse momento, até porque está previsto, se eu salvo engano, professora Patrícia, está previsto certificação, que vocês recebam certificação também desse nosso momento aqui, desse nosso momento de formação. Muito obrigado a todos, espero vocês numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos lá, Edilson. Agradecer também pela oportunidade, né, pela paciência de vocês e me colocar à disposição, eu e todo o Departamento de Tecnologia da Informação, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, os auxílios de praxe, né? Eu acho que a maioria de vocês já entra em contato conosco através do nosso e-mail, apoiosigin@seduc.net. Agradecer essa oportunidade e esperar próximas oportunidades, né? Acredito que já tem agendado, né? A professora Ana Patrícia falou que temos aí agendado uma próxima capacitação aí mais ampla, mais completa, para abranger todos os períodos, né? Esse de hoje mais focado no encerramento do ano letivo, né? Fornecer ferramentas para vocês, para que vocês possam fazer o acompanhamento. Obrigado a todos. É isso, gente. Então, estamos encerrando, né? E desejamos sucesso a todos. Não esqueçam de entrar nos links aí que foram colocados.